Fala pessoal, começando mais um episódio do Birdcast, ou se voe, com um oferecimento da Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada para o seu momento de vida, seu e da sua família, atuando como um guia durante a sua jornada. Invista na sua jornada, invista Blue 3 Investimentos. E hoje com um convidado extremamente especial, o cara que é o idealizador da hipertrofia postural empreendedor. Olha que nível de convidado que estamos convidando aqui no Birdcast. Uau. Seja muito bem-vindo e meu amigo Leandro Algart. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Birdcast e também conhecendo aqui essa empresa que ultrapassa fronteiras. Exato. Prazer. Vamos quebrar tudo aqui hoje. E melhor, né? Viajou a madrugada inteira Sem e saiu dúvida. de Franca. Sair de Franca. É um prazer. Mas isso aqui não tem limites, né, cara? É um prazer realmente estar aqui. Além de trazer conteúdos, pode ter certeza que nós vamos abrir várias mentes aí para realmente não só negócio, mas também para musculação consciente. Esse é o isso, grande... né? Aprender um pouco mais desse mundo. Exatamente. Pessoal, vou já começar aqui falando do nosso... Do jeito que vai ser o nosso podcast. Porque na última conversa que eu tive com o Leandrão, a minha cabeça saiu, tipo, explodindo de ideias. Falei, caramba, o Leandro tem um papo muito doido aqui. Que nível de graciosidade. Guardem essa... A palavra desse podcast vai ser graciosidade. E depois eu quero que você explique pro pessoal o que é essa graciosidade. Deixa comigo, até hoje eu tô pesquisando, mas eu quero que a gente traga a altura, graciosidade. Então, pessoal, pra quem tá acompanhando aqui o Bird, a gente sempre traz convidados de diferentes áreas aqui, áreas de atuação, nichos, enfim, não é só empreendedor, mas é pessoas que estão construindo história de sucesso. São pessoas que têm um pouquinho de conhecimento pra compartilhar. Eu sei que você tem muito conhecimento pra compartilhar com a gente. E, Leandrão, iniciando, né, pelo início. Show. Como que você chegou nesse mundo de musculação? Isso vem desde criança? Isso vem por alguma influência de um familiar, amizade? Porque hoje você é um player que tá nesse mercado e tem um diferencial muito forte, né? Que a gente vai comentar e falar um pouquinho disso, da bandeira que você levanta em relação ao mundo da musculação, em relação a essa parte de ser um idealizador da hipertrofia postural muscular, né? Isso. E acho muito interessante entender como que você chegou a se tornar esse player grande no mercado hoje, mas entender as suas origens, entendeu? Show de bola, João. Obrigado mais uma vez. Pra quem não me conhece, eu só vou inverter essa resposta de ponta cabeça. Vou começar falando quem é o Leandro Algart hoje, né? O professor Leandro Algart. E depois vou comentar um pouquinho aí do meu background até chegar onde eu estou hoje. Perfeito. Ou seja, Leandro Algart, eu sou um facilitador, sou um líder facilitador e um idealizador da hipertrofia postural, que é um termo cunhado por mim dia 23 de agosto de 2022. Já eu vou explicar o que significa isso. Show. E o que será isso daqui 2 anos, em breve, né? Tá. Então, a minha bandeira nada mais é que levantar novos profissionais, uma nova geração e despertar o interesse neles em buscar o conhecimento técnico-científico aplicável, justamente para conseguir resolver problemas de todos os tipos, de todos os alunos. Na prática. Na prática. Legal. Qual que é o objetivo disso? Objetivando a nossa ascensão social dentro da profissão. Ou seja, a nossa valorização e o nosso lugar de respeito. E o profissional, né? Crescer Sem dúvida. mais, se tornar cada vez mais um profissional que entenda as novas dores do mercado e consiga avançar com isso. Não, sem dúvida. Exatamente. Bom, sou cristão, tenho 32 anos, casado com a mulher da minha vida que tá aqui atrás de mim. Inclusive, a gente tá com público hoje, né? Se você não falar, aqui atrás, Marina Mello, né? Apresente o nosso público de hoje. Estou com a minha esposa, né, Marina Mello. Estou com a minha personal stylist, Renato Ottoni. Legal. O meu sócio, Emerson do Carmo. E eles estiveram comigo aí nessa jornada. Que legal. Nada mais justo do que trazer aqui pra escutar, né? A história do Leandro no Birdcast. Exatamente. Bom, então eu comecei só um pouquinho do meu background até chegar na parte da musculação consciente, no qual é a bandeira que eu defendo até hoje, né? Eu joguei basquete dos meus 8 anos de idade até os 21 anos de idade. Caramba. Sendo 5 anos dessa longa jornada aí profissional. Como bom francano, gostou do basquete. Como bom francano, exatamente, né? Terra não só do calçado também, mas do basquete e agora do empreendedorismo, né? Principalmente. Isso que a gente tem que colocar. A gente tá chegando a uma conclusão aqui que a gente teve esse bate-papo esses dias, né? O selo do empreendedorismo Exatamente. Então, João, eu joguei 5 anos profissionalmente, né? Devido a 3 lesões que eu tive. Eu decidi abandonar a carreira, decidi não operar a última vez, que foi o ligamento cruzado anterior, e me deparei numa depressão muito forte quando eu lesionei pela 3ª vez. Por quê?
Eu amava basquete, eu vivia, respirava basquete e só sabia jogar basquete. Ou seja, quando o médico em Campinas, o Wilson Mello, falou que eu ia ter que operar pela 3ª vez, que ia ter que tirar enxerto da perna esquerda, que já tinha acabado todas as possibilidades da perna direita, que eu já tinha feito 3 cirurgias, eu realmente me assustei. Eu tinha 21 anos, né? Eu era um ano mais velho que você, sim ou não? Você já tem 21? Não, eu tô com 20. Você tá com 20, olha lá. 20. E na época eu fiquei bem assustado, porque eu sempre tive a consciência que a carreira de basquete profissional de jogador de basquete era bem curta. Ali de 35, 40 anos. Mas eu não sabia que ia ser tão curta pra mim, né? Acabando apenas com 21, com né? 21, E eu decidi não operar mais. Falei, não quero. Ele falou assim, eu falei, quais são os prejuízos se eu não operar? Ele falou, não, cara, você pode ter uma vida normal, correr, agachar, treinar, fazer tudo que você quiser, mas você não pode competir em alto rendimento. E aí eu voltei pra Franca, né? Nisso eu tinha dado uma rodada, saí em 2007, joguei 1 ano e meio em São Sebastião do Paraíso, depois 6 meses em Casa Branca, depois 1 ano em Londrina, depois 1 ano em Campo Mourão, depois 1 ano e meio em Dracena. Foi o último time que eu joguei profissionalmente. Depois voltei, Profissionalmente, Que legal. Profissionalmente. E eu sempre escolhi time de basquete que me proporcionava faculdade integral, ou seja, eu não pagava R$1. Então eu me formei na educação física sabendo já, tendo essa antevisão, ou seja, usando essa tática de guerrilha, né? De que a carreira era curta. Então eu precisava do quê? De estudo. Estudo, né? E muito legal você juntar o esporte ao estudo. E isso é uma bandeira que também eu vejo que cada vez mais vários atletas estão levantando e é muito importante, né? Isso, né? Na sua trajetória, acredito que foi essencial, né? Isso. Sem dúvida. E aí, a última lesão que eu tive, João, voltei pra Franca, né? Fui até Campinas fazer esse último exame, voltei pra Franca e decidi parar de jogar. E aí eu fiquei uma semana bem deprimido, sabe? Porque eu só sabia jogar basquete, né? Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida agora, né? Sua vida era o esporte, exatamente. Basquete ali. Faltava 1 ano pra eu concluir a faculdade. E aí, sem querer, cara, olha pra você ver, a Fit Place estava à venda num jornal, num classificado. Contando pro pessoal, contextualizando o que é Fit Place. Vou chegar lá. Vai chegar lá. Vamos lá. Então guardem aí o nome, Fit Place. Fit Place Academia. Ou seja, a Fit Place estava à venda num classificado. E aí meu pai chegou até mim e viu minha situação e falou assim, nós vamos assumir essa responsabilidade e vamos adquirir essa academia. Falei, não quero. Eu neguei até a última gota. Falei, cara, não quero. Não é isso. Não é isso. Neguei. Enfim, assumi uma academia, pegamos ela no vermelho. Assumimos a Fit Place Academia, né, que teve seu início em 2007, eu assumi em 2013. Certo. Né, nisso já tinha passado 4 donos. Caramba, 4 donos nesse curto período. Exatamente, nenhum conseguiu realmente exponencializar os resultados frente à academia que você conheceu, por sinal, que é uma academia com potencial. Quando eu vou em Franca, eu só treino na Fit Place Academia. E conseguimos aí, através de um sistema de treinamento intenso, né? Somos pioneiros na região, na Alto Mogiana, e eu posso falar com tranquilidade, em São Paulo. Sim. Na divisão por setores, ou seja, academia setorizada. Perna, braço, membro inferior, né? Peso livre, alongamento e parte abdominal. Profissionais que estão ali de altíssima performance, e eu posso dizer isso porque eu vi a correção inclusive, em cada foi corrigido, né? Foi corrigido, em todos os exercícios foi corrigido. Foi corrigido. Porque não é o peso que vai definir se o seu treino é bom ou não, é a forma da sua execução. Perfeito, exatamente, né? Porque o músculo, ele não enxerga, ele não conta a repetição, ele não né? E aí, assumimos e tava no vermelho. Tipo, eu tava trabalhando com 60 alunos, tava no vermelho, sabe? Tipo, hoje nós estamos aí beirando 400 alunos. Legal. Né? Numa escala de uma... escalonável, já esgotou, né? Por isso que eu fui pro digital, é um dos pontos que a gente pode tocar futuramente aqui no podcast. Certeza. Mas, e aí eu vi que eu não queria ser mais uma academia no mercado, porque eu já tinha passado experiências horríveis, tanto como jogador de basquete, na preparação física, como acompanhando meu pai quando criança nas academias. Eu não entendia o porquê que os professores só ajudavam quem eles queriam ajudar. Ou seja, mulheres, tinha isso, tem esse preconceito. Tem até hoje. Muito nessas academias, o cara às vezes tá sofrendo numa execução ali, o cara tá nem aí pra ele. Então, assim, e eu não queria ser mais uma academia. Foi aonde eu cheguei e me deparei. Falei, cara, se você não tem treinamento, se você não tem autoridade e se você não tem
um método, você não consegue realmente oferecer resultados e metrificar o que você fez e o que não fez e alinhar todo o padrão. Ou seja, Sim. um exemplo que eu vou te dar. Você vai de manhã numa academia, um professor passa puxador nuca. Aí você vem à noite na mesma academia, outro professor fala, não, faz na frente que é melhor. Então essa incoerência ética tinha em todas, era geral. De ser só de questão de períodos, né? Um período é X, o outro período é de tal modo. Então, o que eu falo hoje na Fit Place Academia, se você treina sem personal, você tem um trabalho personalizado. Se você treina com personal na Fit Place, você tem um trabalho personalizado e individualizado. Legal. Porque todos passam por uma avaliação postural e funcional. Ou seja, não é dobras e perimetria. Como que você vai montar um treino, João? Eu vou montar um treino sabendo que você tem 35 ou 40 de braço. Pra mim isso pouco importa. Então é o que eu falo. Se eu fosse resumir aqui em uma frase. Por que serve a avaliação postural e funcional? Que é o mundo que a gente está entrando agora e levantando essa bandeira. Avaliação funcional e postural não é para atingir o objetivo que o aluno tem, e sim para melhorar a capacidade que ele ainda não tem. E conseguir potencializar isso de uma forma inteligente. É igual fazer uma carteira de investimentos. Exatamente. A carteira de investimentos, um bom assessor, ele tem que fazer justamente isso. Fazer uma personalização, uma sofisticação em cima da carteira dele. Se a gente fosse sintetizar isso, nós temos o quê? Uma pirâmide imersa. Que o conhecimento sólido sustenta o que você fala, que é a sua didática, e consolida o que você comercializa. Isso é legal. Você entendeu? Pô, incrível isso. Então não adianta nada também o conhecimento, é aquela frase, né? Se você sabe e não aplica, é a mesma coisa que você não saber. Conhecimento que você não compartilha é um conhecimento morto. Exatamente, né? E estamos cá em 2023 sendo referência aí nessa parte de posturologia. Vou explicar um pouquinho aqui, se me permite, pro pessoal entender que você me apresentou. Entra mais nesse nicho, que é um nicho até complicado de falar, né? Exatamente, é complicado porque... Tô até apanhando aqui como falar ele, né? Hipertrofia postural. Hipertrofia postural. Que é um termo cunhado por mim no dia 23 de agosto de 2022, no ano passado. Tá, é seu. É meu. Acabou. Exatamente. Então todo mundo que tá ouvindo aí, se alguém falou, é o Leandro que criou. Exatamente. Mas ele já vem sendo criado há quase uma década. Ou seja, erro, tem uma sigla que eu gosto muito, FERA. FERA? F, faça. Tá. R, ressignifica. E A, de again. Faça novamente. É que eu não achei nenhum sinônimo em português de refazer ou fazer novamente com a letra A. Entendi. Aí eu quis... Again. Eu coloquei FERA. Então, teve muito teste, erro, reconfigura, faz de novo, erro. Sim. Eu falo que você se torna um expert não é quando você conclui uma especialização. É quando você faz pelo menos 1000 vezes a mesma coisa e você erra 1000 vezes nessas coisas e você acerta 1000 vezes. As famosas horas de voo, né? Em Exatamente. Todas as profissões tem isso, né, Leandrão? Exatamente. Para você se tornar um profissional qualificado, você tem que ser um profissional que conhecer os extremos. Exatamente. Se você não conhece os extremos, você não tem como achar o equilíbrio. Sim. Fala um pouco mais disso, que eu achei muito interessante, contextualizando, é claro, com a linha aqui que você está explicando sobre a hipertrofia postural, mas isso de conhecer os extremos, eu acho um ponto interessante. E, pessoal, se atente a muito isso que o Leandro vai comentar, porque conhecer os extremos vale para todos os sentidos da vida, né? Tanto pessoal quanto profissional. Show de bola. Então, primeiro, qual que é o meu propósito? Que aí eu vou fazer uma contextualização que vai ficar legal aqui na nossa conversa. Você que manda no insight. O meu propósito nada mais é que despertar nos profissionais de educação física o interesse de buscar o conhecimento técnico-científico aplicável para resolver problemas de alunos, seja ele qual for, objetivando e promovendo a ascensão social da nossa profissão. Por quê? Profissão personal. Exatamente. Personal trainer. Através do quê? Da hipertrofia postural. Leandro, o que é esse termo? Hipertrofia postural. O que é esse termo? É você conseguir um corpo esteticamente harmônico sem necessariamente aumentar uma grama de massa muscular. O que isso significa? Eu mapeei todo tipo de cliente. O cliente jovem, de 13 anos de idade que a gente atende lá. Tá iniciando e tem vários, né, Leandrão? Eu achei muito legal. Vários. Isso. O adolescente, 17, 18 anos. O adulto, de 25 a 40, 50 anos. Eu entro da categoria adolescente. Adolescente, sem dúvida. E a terceira idade.
Então eu mapeei tudo. Ou seja, o que mais vale a pena empreender? Sempre no que tem muito. Ou seja, eu fui treinador de atleta durante 4 anos. Então, um atleta, ele não valoriza essa ascensão social da nossa profissão. Então, o que eu fiz? Eu mapeei e trabalho em cima dessas 4 categorias. Idoso. Na sua visão, Leandrão, o que o atleta, durante a preparação, então, ele valoriza? Já que ele não valoriza essa ascensão da sua profissão. Sendo bem curto e grosso, o ego. O ego? Eu já fui. Entendi. Você já competiu? Já competi, minha esposa já competiu também, competiu comigo. Por que eu competi? Legal. Porque eu sou pós-graduado em bodybuilder coaching, treinador de fisiculturista e já treinei vários campeões. E eu vi que não é o que eu desejo e eu vejo que é 2% da população. Então eu quero o quê? Atingir a massa. Em 2035 eu quero despertar mais de 100 mil pessoas através da hipertrofia postural. E é isso que eu vou fazer. É a meta. Não só eu, mas junto com a comunidade abrimense, que eu vou explicar já o que é. Show. Então, continuando na hipertrofia postural, já pra gente fechar esse ciclo. Fechar esse ciclo, né? Então, o que eu comecei a perceber? Que a maioria das pessoas... Qual que é o nosso grande ideal frente à hipertrofia postural? O nosso grande ideal, ou seja, um ideal utópico. Para quem não sabe, o utópico fala assim, cara, isso é irreal, não vai acontecer, mas seria muito bom se acontecesse. E tá acontecendo. O dólar voltar nos investimentos. Então, mas assim, uma coisa que possa ser um pouco mais tangível, que tá acontecendo no off, mas ainda no on eles não conseguiram visualizar. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, uma utopia que pode se tornar uma realidade. Exatamente. Então é uma visualização. O que é uma visualização? O que é um sonho? Um sonho é uma antecipação de uma visualização que você teve. Então, tipo, se você teve aquilo ali, se foi ligado aqui na Terra, Deus está ligando lá no céu, tá? Como eu falei no começo na minha apresentação, eu sou cristão, então eu acredito nisso. Beleza, vamos lá. Qual que é o nosso grande ideal? Que a postura está intimamente ligado com a estética, a funcionalidade e a capacidade de fazer as funções diárias sem dor. As funções diárias seriam, por exemplo... agachar, limpar o... A Renata, por exemplo, minha aluna, ela não conseguia agachar pela limitação que ela tinha excessiva no tornozelo, pra você ter uma ideia. Eu vou repetir pro pessoal que tá em casa. Qual que é o grande ideal? Isso pra ficar tranquilo. Importante. Pra ficar tranquilo. Nosso grande ideal é que a postura... Tá? Se arrume aí, quem tá ouvindo a gente. Senta no glúteo. Todo mundo. Postura. A postura está intimamente ligada com a estética, a funcionalidade e as funções e tarefas diárias. Entendi. A melhora. Não é só pra... vou botar o shape. Exatamente. Continuando. Tirando essa crença de que musculação foi feita somente para ficar forte, para levantar peso e para sentir dor. Entendeu? É a questão da funcionalidade, a questão do uso diário, a questão da musculação, da estética. Da estética. Que também é importante, é uma consequência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que um físico torto é bonito? Deixa eu fazer. Um físico torto. Então, por exemplo, você pega uma pessoa mais forte que ela seja, físico só torto. que ela tá assim, ó. Encurvada. Meu. Zero. E você até... pega e recupera a postura dela aqui, ó. Tá diferente. Até no sentido de liderança. A postura de um líder, não só a postura prática, mas a postura como ele se porta em relação à roupa que ele usa, a forma como ele se posiciona pro time dele, da postura diz muito, né? De como que ele tá com sempre cabisbaixo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse é o nosso objetivo. E eu mapeei e eu vi, cara, a maioria das pessoas que nos pagam para melhorar a sua funcionalidade, ou seja, você consegue fazer no dia a dia, a longevidade, tudo isso que engloba a saúde e a qualidade de vida. Elas não querem ficar igual o Arnold, ou seja, não querem ficar marombada. Gigantesca. Exatamente. Então a gente vem para quebrar esse ciclo natural que ultrapassa décadas. Esse é o nosso objetivo. Por isso que é um trabalho que assim, a gente tem que realmente bater, reforçar, repetir todos os dias, incansavelmente. E é isso que nós estamos fazendo. E é um movimento, né, Leandro? E é um movimento. Isso é legal de falar, né? É que é algo que vai muito além de botar o shape, é um cara que vai muito além de vou ficar gigantesco e foda-se a minha postura no treino, eu vou colocar a carga. Não. Fazer uma forma certa. Show de bola, show de bola. E é o que eu falo, né?
Se alguém me perguntar o que você é, posso falar que você me perguntou se é personal trainer. Não, eu sou um construidor de profissionais de excelência através da didática. Onde, João? Nesses 8 anos, eu já ajudei na construção de mais de 40 estagiários que se tornaram professores referência em suas cidades e também já ajudei na capacitação de centenas de outros profissionais dentro da hipertrofia postural. Esse mundo educacional, né? Exatamente. Acho que é legal você falar. O Leandro aqui, ele tá sendo muito tranquilo, não tá falando de todos os feitos dele. Fala da sua experiência também de, dar aula, né? Como que é isso aula. Também? Isso eu acho sensacional. Show de bola. Então, só vou responder a sua pergunta que eu não esqueci. Você pediu para eu falar um pouquinho sobre a parte dos extremos, Dos extremos. Né? Por que a gente entrou nessa conversa quando nós jantamos aqui, né, João? O que me irritava muito, cara. Até 2016, eu não tinha lido nenhuma página de um livro. Eu era totalmente aquela pessoa desacreditada, não querendo até trazer 2016? Exato. Não querendo trazer aquela imagem de coitadinho, não. Uhum. É uma imagem de vitorioso mesmo. Por quê? Quando eu fiz o coach em 2016, no final de 2016, ele me ajudou a realizar a tarefa. Eu era muito bagunçado. Hoje eu não consigo conviver com pessoas bagunçadas. Entendi. Entendeu? Então, eu falei assim, cara, eu preciso trazer coerência pro que eu tô fazendo. Ou seja, eu chamo isso de coerência ética. Sabe aquela frase que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Vamos inverter ela, João. Faça o que eu falo, porque o que eu falo, eu faço. Toma. Acabou. Eu falei, cara, não faz sentido. Faça o que eu falo, porque o que eu falo, eu faço. Sacou? Okay. E aí eu falei assim, cara, isso é coerência ética. Isso é você fazer o que você tá falando pro seu aluno fazer. Então, deixa o seu exemplo. Entrei na academia e falei assim, cara, não tem ninguém aqui? Vou limpar aparelho. Eu não vou chegar aqui e falar para um professor que tá aqui há 10 anos, porque eu sou proprietário, fazer isso. O que eu vou fazer? Eu quero que ele limpa, eu vou limpar. Vou pegar e mostrar, dar o exemplo. Vou fazer. E isso a gente pode falar do líder, os 3 pilares do líder, porque eu não construo seguidores e fiéis evangelizadores, eu construo outros líderes. Você tem 2 opções. Ou você criar seguidor cordeni ou líder. 2 opções, não tem outra, não tem meio termo. Ou você cria outro líder, ou você cria seguidores que vai ficar ali só rastejando. É com aquele negócio, como que chama aquele negócio do cavalo que fica assim? Que tapa-olho, como se um tapa-olho que não pode olhar pro lado. Você sabe o nome daquilo lá, Emerson? Cabresco, valeu, show. Marcelão, cabresco. Fica com cabresco, né? Quantas pessoas não são assim na vida? Não. Né? Com cabresco. Exatamente. Tipo, ficam ali e não olham. E os líderes também que não têm essa visão, igual você comentou, né? Exatamente. De construir outros líderes, que é o que você faz hoje. Achar que nós somos os líderes essenciais, mas o líder ele se torna um líder quando ele abre mão do seu posto para o seu liderado crescer mais do que ele. Isso Como é um verdadeiro líder. Fala de novo. Um líder é um verdadeiro líder quando ele abre mão do seu posto para o seu liderado crescer mais do que ele. Ou seja, não tem como a sua geração não crescer mais que a minha se você fizer a mesma coisa que eu faço. Entendi. É impossível não crescer, só se a pessoa realmente não quiser. Só se ela não... Você acha que, e entrando agora num tema mesmo complexo, você acha que todo mundo pode crescer? Não, primeiro você tem que deixar de ser todo mundo. Isso é legal. Entendeu? E por quê? Fala um pouco mais disso aí. É o que eu falo. Todo mundo... É pra todo mundo a mentoria Algart? O método Algart? A hipertrofia postural? Não. Primeiro, você tem que começar a se posicionar como professor de resultado. Ponto. Se você não tiver um posicionamento... Por quê? O que a gente faz lá na FitPlace? Contrata caráter e treinabilidade. Currículo importa? Eu nunca olhei um currículo. Nem sei como que é currículo. Não sabe como Não, eu sento na frente do... que série que você tá assistindo? Que livro que você tá lendo? Que filme que você gosta de ver? Você faz... como que é a sua entrevista? Vamos lá. Eu sou o cara que vou... Não tem como. Vou entrar na FitPlace. Tá, beleza. Vou entrar na FitPlace. Oi, Leandro, tudo bem? Eu quero trabalhar aqui na FitPlace. Aqui meu currículo. Tá. Não, primeiro eu pego e amasso o seu currículo e jogo fora, legal. Né? E assim, eu explico um pouquinho da história pra deixar ele bem à vontade. Falei assim, ô João, hoje nós vamos bater um papo aqui. Imagina que você não vai ser contratado. Entendeu? Eu não quero saber o que você fez de hoje pra trás. Eu quero saber o que realmente você quer e o que você deseja, os seus sonhos mais profundos de hoje pra frente. Pra você ter uma ideia, isso aqui provavelmente vai dar um corte ferrado, né? Mas eu já contratei um cara que tava cumprindo pena em liberdade. Sério? Olha lá, é sério. Caramba, é sério. Como que é isso? É sério.
Mas vamos voltar aqui pra entrevista. Sem tabu nenhum, né? O que acontece, João? Como a gente treina? Eu não quero saber o que você sabe ou deixa de saber. Né? Como eu consigo fazer uma leitura e prestar atenção nos metadados e nas pequenas histórias que as pessoas estão me contando, eu consigo fazer uma leitura. Mas é impossível você conhecer a pessoa em 1 hora. Claro. Você entendeu? Mas eu presto muita atenção no que são os sonhos, as crenças que estão guardados em orfanatos lá no fundo do coração da pessoa. Ou seja, eu faço perguntas poderosas. Por exemplo, por que você está aqui? Dá pra explicar o... Exatamente. Muito além de... eu não quero saber seu ponto forte, seu ponto fraco. Isso daí é habilidade, isso a gente treina. Agora o caráter não é treinável. Você entendeu? Então, não adianta ela ir preparada para uma entrevista. Ela vai cair do cavalo. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje o Gabriel, que inclusive está na academia para fechar a academia hoje. Sabe a única resposta que ele deu na entrevista foi quando eu perguntei para ele que série que ele gostava. Ele me respondeu, The Walking Dead. Foi a única coisa que ele falou na entrevista. Não falou mais absolutamente nada. Só falou da série? Nada. Ele não conseguiu responder uma pergunta minha. Só que eu vi verdade, eu vi caráter. Que ele não conseguia nem responder as perguntas que Acabou. O que faltava nele era treinamento. Por isso que eu contrato caráter e treino habilidade. E é muito o que a gente tem aqui na Blue 3 também. Eu percebi. O Vagnão, ele é muito disso, de acreditar no novo. Né? A Blue 3, ela tem muito essa característica de construir habilidade, né? Claro, é importante ter um conhecimento. Óbvio, a gente tá no mercado financeiro. Mas aqui é um lugar em que se constrói outros líderes para outras áreas. Eu achei muito massa. Foi a pergunta que eu fiz pro Marcelo, inclusive, se uma das propostas que tinha pra entrar aqui era ser gente boa, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, nesse mercado é difícil. Mas eu achei muito massa e agradeço, viu, Marcelo, a recepção aqui, todo mundo da equipe também, tá? Sempre tem... Pessoal, tem que agradecer o pessoal do off, né? Toda vez que sai um Birdcast aqui, a gente tem que agradecer toda uma equipe gigantesca que tem por trás e principalmente o Marcelo, que tá aqui, cara, sempre fecha o podcast 10 horas da noite, vai, faz, a Lari tá lá postando, enfim, tem que agradecer muito o pessoal do... Exatamente, o João tá falando aqui e o Marcelo tá rindo ali atrás, então assim, trabalhando com sorrisos no rosto, né, cara? Esse é o principal. Fazendo o que gosta. Exatamente. Que é igual no seu mundo também, é profissionais que... eu acho que os profissionais que se destacam são os profissionais que fazem aquilo que amam. Né? Exatamente, exatamente. E aí, João, a gente pode entrar num outro assunto também, que é a maior dificuldade que nós encontramos na educação física há mais de 5 décadas. Ou seja, desde a era do Arnold, em 1970 até hoje. Se eu pudesse resumir ela e sintetizar, seria resistência. Ou seja, a gente entra em 3 síndromes que eu poderia explicar aqui pra você se quiser. O que é essas 3 síndromes? Síndrome do Arnold, síndrome do Hércules e síndrome da Gabriela. A gente pode explorar muito bem isso. Com certeza. E eu acredito que como você treina e um entusiasta da musculação, você vai se identificar e você fala assim, puta, eu lembro de um professor que eu vi isso. Né? Eu lembro do professor fazendo isso. Eu já rodei muita academia. Exatamente. Então, assim, a maior dificuldade que nós encontramos dentro da educação física para a implementação de uma musculação consciente são essas 3 síndromes. Síndrome do Arnold. O que é assim? O professor com a síndrome do Arnold. O que é? É aquele professor que tem a principal característica dele é a ignorância. Ou seja, é aquele professor que puxa uma aula top, que grita pra caramba com o aluno e acha ruim com o aluno quando ele não faz mais uma repetição. Mas o que acontece? Ele não investe no conhecimento sólido. Ele não consegue corrigir uma alteração postural. Ele não consegue aliviar uma dor. E geralmente ele gera mais desequilíbrios musculares. Lesionar um ombro. Lesionar o ombro e assim por diante. Entendi. Entendeu? É aquele profissional ignorante. Esse é a síndrome do Arnold. Do Arnold. Tá. Do Arnold. Então a gente já sabe aqui que o profissional, aquele que tá nem aí pra execução, provavelmente tem a síndrome do Arnold. Exatamente. É aquele profissional que ele puxa a aula. Você já viu aquele que fica gritando, vai, mais 2, mais 3, bora. Mas às vezes a execução tá toda errada, porque ele não sabe corrigir. É ignorante. E pra quem tá assistindo, acha que ignorante é um palavrão, mas é só a falta de conhecimento. Ou seja, eu sou ignorante pra dar uma aula de jump. Eu sou ignorante pra dar uma aula de step. É só a falta do conhecimento consolidado pra conseguir sair dessa síndrome e não ter mais essa síndrome. Sim. Se a gente fosse resumir, o profissional da síndrome do Arnold é aquele profissional motivador. O cara é muito mais pra gritar, muito mais pra fazer, às vezes, uma novela
da vida dele no YouTube. Exatamente, do que, exatamente. de fato, proporcionar um treino com uma execução forte. Você já viu algum profissional desse na sala de musculação, nas academias? Várias vezes. E provavelmente ele tá cheio de aluno, né? A agenda desse cara é lotada. É lotada. Você entendeu? Mas por quê? A hipertrofia postural ainda não chegou nos ouvidos desses alunos. Por quê? O nível de consciência ainda não foi elevado. O valor percebido ainda está despercebido, por assim dizer. Talvez é o branding, né? Que não tem um branding forte ainda. Não. Ainda não. Tem coisa boa aí. Nós não vamos revelar aqui não, né? Pô, as 4 paredes. Fica tranquilo. Mas então, vai chegar no ouvido de várias pessoas. Vai sim, sem dúvida. Vai sim. Com potência ainda, hein? Potência. E escala. Ô, João, e o segundo profissional? Vamos ver se você se identifica Hércules, com ele. Hércules, é isso, né? É aquele que acha que quanto mais peso, mais músculo. Eu já conheço vários amigos que são assim, não só profissionais. Exatamente. E a principal característica desse profissional é a negligência. Ou seja, é aquele profissional social que ele vê que tá errado, mas ele mesmo assim ele não corrige o aluno, porque ele tem preguiça. Ele gosta de ficar paquerando, ele gosta de ficar fazendo outras coisas no celular, mas esquece de corrigir o aluno. É o que mais tem, é o Hércules aí. Você consegue perceber que você não consegue gerar autoridade no que você faz se você não tem um método? Eu tô criando um método também nessa parte de resistência. Pra identificar, pra conseguir identificar. Entender qual profissional que você é. Isso é muito legal, né? Que você consegue trabalhar muito bem o seu nicho, a sua área de atuação. Perfeito. Não, e principalmente pra ajudar os contratantes. Com certeza. Entendeu? O cara que é o dono de e claro também, eu acho que até um outro cara que você consegue ajudar, que é o dono da academia. Dono da academia. Ele consegue ajudar. Ó, esse cara Só é X e X. Sim, indiretamente sim. Mas o foco diretamente não. Sabe por que não? Porque ele precisa ter esse nível de consciência. Porque como que você é um líder se você não entende do negócio? Não, ele tem que aprender. Ele tem que aprender. Não adianta ele só ouvir e não ir pra ação. Tem que aprender. Entendeu? Ou seja, eu tenho mais de 500 resultados em testes posturais. É só entrar no meu perfil, ver no destaque, mais de 500 resultados. O cara vai lá, 500. Vai vendo, 500 resultados. Entendeu? Por quê, João? Uma outra coisa. Você vai ver que, assim, a gente vai quebrando várias frases clichês e trazendo outras novas. É o que eu falo. Achismo não é fato e crença não é intencional. Achismo não é fato e crença não é intencional. Por quê? Explica mais essa frase. Por quê? Eu posso crer piamente que se eu fizer o treino do Arnold eu vou ficar que nem ele. Isso é fato? Não é um fato. Não crença. Vai acontecer. É uma crença. A genética muda, Exato. A dieta é outra, os tempos são outros. Deixa eu te fazer 3 perguntas. Antes a gente passar o terceiro profissional que a gente mais encontra dentro da sala de musculação, que é com Gabriela? A síndrome da Gabriela. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, João. Mesmo você não sendo um professor de educação física, um personal trainer, por assim dizer. Tá. Quantas pessoas você conhece que realmente chegou pra você e falou assim, cara, eu sonho em ficar que nem o Arnold? É o que falou que sonha em ficar igual o Arnold. Assim, ficar grandão, assim. Vários amigos meus. Tá. Mas quantos desses amigos seus conseguiria comer que nem o Arnold? 0. Quantos amigos que falou que quer ficar igual o Arnold tem o biotipo do Arnold? Aí é outra questão. Quantos consegue treinar na mesma intensidade que o Arnold? Às vezes usa muito que eu vejo o pessoal que usa academia mesmo pra ser um lifestyle, né? De cuidar da saúde. E aí tem que... O cara que começa também a entender sobre isso, a questão da execução, a importância da execução. Exatamente. Isso é legal. Exatamente. Então é o que eu gosto de falar, né? Então, achismo não é intencional, crença não é fato. Achismo não é intencional, guardem aí, pessoal. Achismo não é intencional e crença não é fato. Show. Então não adianta você achar que é uma coisa, mas... A crença todo mundo pode ter. Exatamente. Todo mundo. Você pode crer piamente, você vai começar uma dieta essa semana. Pode chegar amanhã e você não começar. Mesma coisa nos investimentos. Agora eu vou ficar milionário com ações, Peraí. Não adianta você ler o livro da a Mente Milionária lá que fica... Pense em riqueza. Tem ali o Pense em Riqueza do Napoleon Hill. Aí, então. Vou pensar, eu não executo, não faz sentido. Né? Que nem na Mente Milionária tá ali, tá escrito, ó, repita 5 vezes, eu tenho a mente milionária, eu tenho a mente milionária, eu tenho a mente... Beleza, mas e aí?
Ah, Você tá fazendo vamos acontecer? fazer acontecer. Vamos fazer a sigla FERA. Fazer, errar, ressignificar e fazer de novo. Again. E again. Né? Vamos pra gente fechar esse ciclo. Gabriela. Aqui. Síndrome, professor com a síndrome da Gabriela. Qual que é a sua principal característica? É o ceticismo. Ou seja, exatamente. Ele sempre fez daquele jeito, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito, achando que um dia vai dar certo. Mas não vai. Não muda nunca. Não muda. Ele não escuta o profissional que está do lado dele, que está estudando, não escuta o aluno que está falando que está sentindo dor, não escuta o aluno que fala, não estou conseguindo fazer exercício. O líder dele que exatamente. vai lá. E principalmente, João, ele culpa sempre o aluno que ele não consegue fazer. Ou seja, ele joga, terceiriza... A culpa pra Gabriela? Exatamente, a incapacidade dele na culpa da Gabriela. Caramba, não... Pô, que legal essa explicação aí. Geralmente... Síndrome da Gabriela. Ele vai... É aquele profissional, você vai rabugento. Ele chega reclamando e vai embora reclamando. Cara fechado, o cara tá lá por fazer. Acho que o que mais tem é o Hércules e a Gabriela. E a Gabriela. O Arnold ainda é um cara que é muito focado, é um cara que é muito disciplinado. É um cara que, às vezes, ele mesmo é um cara grandão, forte na academia. Então vamos resumir aqui as 3 principais dificuldades que a gente enfrenta, que na verdade são os 3 tipos de resistência. Professor com a síndrome do Arnold, que acha que treinando igual o Arnold vai ficar que nem ele, mas na verdade não vai. O professor com a síndrome do Hércules, que acha que quanto mais carga, mais músculo, que não é. E o professor com a síndrome da Gabriela, que é o ceticismo em excesso, de que sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Se dá errado, foda-se o aluno. Não, e ele crê piamente que um dia vai dar certo, fazendo a mesma coisa e sempre deu errado. É isso. E quantos profissionais não são assim, no total? Acho que quantos profissionais ainda faltam olhar a questão da musculação, né? Que é a parte da hipertrofia postural. Isso, boa, garoto. Eu tô aprendendo. Até o final. Eu vou virar um profissional aqui de hipertrofia postural. Vai ficar. Vou adicionar na minha bio. Vai ficar. Show. Mas é um termo novo, né? Então é um termo novo que a gente tá cunhando agora e pode ter certeza que, assim, 99%, né, Emerson, que a gente atende, tanto de alunos particulares como em alta escala lá na academia, 400 alunos, cara, 99,9% são pessoas meros mortais que não querem ficar igual o Arnold. Ou seja, uma outra pergunta aqui, João, pra você agora. Boa. Você me permite? Com certeza. Você acha realmente que se o Arnold tivesse hoje, no auge dele, hoje aqui, ele treinaria que nem ele treinou 50 anos atrás? Conhecendo as técnicas novas, né? Eu acho que não, porque muito mudou em termos de execução de exercício. Eu não tenho nenhum know-how do mundo, mas eu acho que conheço isso é legal. Eu treino faz Você é um entusiasta da musculação. Mas eu acho que execução mudou muito, tipos de exercício mudaram muito. Hoje quantas máquinas diferentes que a gente tem em academia e várias formas diferentes de conseguir aproveitar bem em regiões que antes exercícios antigos não tinham, né? E hoje tem. Sim. E suplementação. Eu acho que a rotina dele seria bem diferente no dia de hoje. Vamos trazer para o treinamento. Você acha que eles treinavam fazendo associação, conexão mente-músculo? Não, só músculo. Só músculo. Só músculo. Ah, Leandro, mas os caras treinavam para arrebentar. Sim, isso não pode negar que os caras tinham um ímpeto, tipo, violento, né? É veemente que eles tinham um ímpeto que é incontrolável. E isso vai crescer, o diferencial, cara. É o diferencial. Só que, é o que eu falo pros meus alunos. Falo pra Renata, ela tá aqui, não me deixa mentir. Não faça força à toa. Você não é burro de carga. Não faça força à toa. Ou seja, vamos direcionar essa força. Fazer com... E até pro profissional, às vezes, que quer competir, você me corrige se eu estiver errado. Mas às vezes ele consegue ter uma definição muito melhor fazendo uma execução certa em um exercício, né? Ajustando a carga correta. Porque imagina que, o cara vai lá, eu já vi vários casos assim, de vários youtubers que são bodybuilders, tá preparando pra competir, e às vezes o cara vai lá e faz, tipo, só carga. O negócio do Hércules, né? O cara vai lá e lesiona prévio. O João pegou bem, né? Que é a síndrome do Hércules, né? Lá, já. Eu gosto desse mundo. Top, muito massa. Legal. E assim, João, uma das maiores dificuldades que hoje a gente encontra dentro da educação física, cara, isso pode ser, se o Marcelo quiser cortar depois, não tem problema, tá? Tirar esse podcast, mas eu vou estar revelando aqui pra você. A gente tem tudo, pô. Revela aí. Pra você, né? Marcelo, deixa nós aí. E pra quem tá aqui tá no presencial, né?
Mas uma das maiores dificuldades que nós encontramos, que os profissionais encontram dentro da educação física, são 3 principais fatores. Não sei se você já percebeu que eu gosto sempre de sintetizar em 3. Isso é bom. Essa tríade fica muito fácil para as pessoas memorizar e sempre lembrar, principalmente na hora de contratar um serviço. Seja ele na parte empresarial, seja ele aqui na Blue 3, no Birdcast, seja onde for. Entendeu? Só que os 3 principais dificuldades que nós temos aí dos profissionais de educação física são 3 coisas. Primeiro, a ausência de uma direção educacional advinda da faculdade. Ou seja, isso é legal falar. Não tem. Não tem. Por que não tem? Eu vou falar o segundo aqui. Segundo, ausência de posicionamento dos profissionais renomados no mercado. Os caras não querem se indispor, ou seja, se posicionar. Não querem estar ali divulgando e mostrando, dando a cara a tapa. Não querem. Não querem ir contra o sistema. Terceiro, esses profissionais que saem da educação física recém-formados, eles se tornam reféns do quê? De pseudos intelectuais, youtubers da musculação, que se posicionam. Ou seja, segue pessoas que às vezes não são formadas, que não entendem, mas têm coragem de se posicionar. Ou seja, na vida não existe vácuo. Se os profissionais não se posicionar, alguém vai se posicionar. Seja um médico, seja um fisioterapeuta, seja um nutricionista. Isso é legal. E às vezes é aquela coisa, né? O cara se torna uma referência gigantesca, mas não quer dizer que ele é o cara que é o melhor. Eu gosto sempre desse exemplo, que o melhor hambúrguer, né, o melhor lanche, não é o lanche do McDonald's. Mas qual que mais vende? O do McDonald's. Boa. Agora a questão é, será que não é aquela hamburgueria artesanal que você comeu e fala, meu, aqui é um lanche gostoso mesmo? Só que quantas pessoas conhecem? Será que o trabalho de brand em cima dessa marca é forte? Boa. Então, eu acho que tem essas 2 diferenças. Aquele que é mais conhecido não tecnicamente é o melhor. Sim, perfeito. Perfeito. Show de bola. Posso fazer um corte aqui, então? Frente a isso que você falou, que me destravou uma coisa aqui na minha cabeça. Fez assim, com certeza, com certeza. Não, presta atenção. Não acredite em falácias com intuito de promoção. Acredite em autopromoção com intuito de ensino. Essa é uma frase que eu utilizo para ajudar os profissionais, no qual eu cunhei, né? Sim, que eu ajudo os profissionais, para não acreditar em falsos profetas. E eu vejo também muito, Leandrão, saindo um pouco desse contexto só de mundo de musculação, mas abrangendo como um todo aqui, né? Até nesse mercado digital que a gente tá muito presente, e é um mundo que eu entrei também muito de cabeça, assim, pra aprender e investir nisso. Hoje, as pessoas, elas gostam de comprar cursos que vendam o mais fácil. As pessoas querem o mais fácil. Boa. Mercado de investimentos. A pessoa não quer se dedicar, às vezes, a estudar, entender ali um buy and hold, entender como que, de fato, é construir um portfólio de carteira. Ela quer aquela proposta, vou falar, de apostas. Dando como exemplo, a Blaze, que utiliza da estratégia de colocar vários aí jogadores de futebol, vários influencers e falar que, vem comigo, você vai ganhar 3% em aposta ao mês. Não é assim que funciona. Olha se isso não é uma pirâmide ou não é. Será que quantos piramideiros já caíram nessa questão de vender o mais fácil e quantas pessoas não caíram nessa falácia, né? De acreditar no mais fácil. E, João, e você vê que isso daí é sutil, né, cara? Porque quem faz propaganda, eu falo que quando você é conivente e omissivo ao erro, você erra também. Sim. Pessoas que fazem propaganda e aceitam patrocínio, que eu já vi, e fala assim, mas não aposta muito não, aposta o que você tem sobrando, R$1.000, 1.200. Se fosse realmente uma coisa de confiança... Aposta tudo, aposta a vida, filho. Acabou. Entendeu? Se fosse isso que desse dinheiro, pronto, não existia nem o escritório de assessoria de investimentos, não existia nenhum banco, ia ter todo mundo aposta. Exatamente. Apostar, e outra, não ia existir empresa, porque cada um ia ter a sua empresa e falar, não, esse daqui eu vou, vamos esse aqui é pra aposta. Esse aqui é o meu caixa de aposta. Exato, é só isso. Pra que eu vou trabalhar pros outros? Entendeu? Então, assim, isso daí realmente são falsos profetas. Eu acredito que existe em todos os meios, de uma maneira assim. Menos em um lugar, sabe aonde? Aonde? O público que acompanha o Birdcast. Salve de palma para o público do Birdcast. É isso. Tamo junto. Então, João, eles estão errados?
De acreditar nessas Não, eles não falácias? estão errados. Sabe por que não? Porque essa ausência de posicionamento de quem precisaria se posicionar é o que mata. Essa falta de voz, você acha? Exatamente. Por quê? O que acontece? Essa degradação, eu vou te falar, isso daí você pode expandir, que é o que vocês estão fazendo no mercado financeiro também, mundialmente. Se você não se posiciona, a própria degradação e a insignificância, falando da educação física, Sim. sabe, só tem um culpado. Os próprios profissionais de educação física. De não se posicionar. Exatamente. Você entendeu? É isso. E precisa de ter, na minha visão, um líder para levantar esse movimento. Exatamente. Que é o que eu vejo da sua Acabou. visão, né? Sem dúvida. Hoje na prática, né? Você tá utilizando muito, eu vejo. Meu, você já compartilhou comigo alguns resultados seus que você teve no digital e eu fiquei abismado com o que você fez sozinho. E eu vejo que esse engajamento da sua rede é muito forte, né? São pessoas realmente que querem aprofundar na hipertrofia postural. Boa. Isso é legal. Acho que é legal levantar esse trabalho de liderança que você vem construindo. Perfeito. E isso, dentro de 10 anos, né? Desde 2013 que nós viemos construindo isso, e hoje a gente conseguiu consolidar. Por quê? É o que eu falo, olha assim, eu sou bem claro. Eu acredito que qualquer negócio, cara, por isso que vocês estão encabeçando aí mundialmente. Por quê? A primeira coisa que você precisa para fechar qualquer negócio, seja ele um one-on-one com personal, seja ele um negócio ou bilionário, a primeira coisa é a verdade. É a verdade. É você olhar no fundo do olho da pessoa e falar assim, cara, ele realmente quer meu bem. É isso. Independente se vai falar bonito, se vai falar feio, se não vai. É a verdade. Verdade. É isso, É cara. o fio do bigode. É o fio do bigode, cara. É o fio do bigode. Né? Então, assim, se alinhou esse propósito, meu querido, o restante vai fluir. Pode acreditar. Pode Porque acreditar. treina, né? Se não vai, igual que você comentou, a habilidade você treina. É passageira, meu querido. A incapacidade é passageira. Então, assim, e é isso onde nós... Se você for pegar o background dos principais líderes, encabeça 3 coisas. Primeira delas, do líder. Ele é autorresponsável. Primeira coisa, ele lidera a si mesmo. Ele lidera a si mesmo. Como que você vai liderar terceiro se você não lidera você, a primeira pessoa? Se você não tem disciplina, né? Exatamente. É impossível. Leandro, me ajuda. Como eu lidero a mim mesmo? A gente entra numa fragmentação de outras 3 coisas. Você tem que ter um why muito forte, um porquê que você está fazendo isso. Tá? Você tem que ter gamificação cerebral. O cérebro é movido por 2 estímulos fortíssimos. Quando interligado, você se torna uma máquina exponencializadora de resultado. Sabe quais são? Desafio e recompensa. Micro-recompensas. Por que o TikTok é viciante? Porque ele te dá moedinha. Você vai ficando viciado naquilo ali e vai. Eu não sou. Você cai no algoritmo. Você vai cair no algoritmo. Você vai algoritmo te entende. Exatamente. Ele gosta de... o meu caso, do Instagram. Golden. Olha pra você ver. Golden Retriever. Ah lá. Eu amo. O Instagram só me entrega Golden Retriever. Então, Golden Retriever. Você entendeu? Micro-recompensas. E o terceiro é ambiente. Ambiente. Ou seja... Te molda. Exatamente. E mesmo também no desenvolvimento intra-pessoal. Ou seja, você com você mesmo. Então, essas 3 coisas. Um porquê muito forte, gamificação cerebral e ambiente. Tá? Isso forma a primeira esfera de um grande líder. Ter disciplina. Ter disciplina. Legal. Você entendeu? Olha que contexto É a primeira coisa. Liderar a si mesmo. Primeira esfera, liderar a si mesmo. Não adianta você ter disciplina se você não tem a senhora constância também. Diligência. É a palavra é muito diligência. Boa. Tá? Segundo ponto de um grande líder. Ser autorresponsável pelos seus liderados. Quando isso bateu na minha cabeça, destravou, meu crânio rachou no meio. Caramba. Sabe por quê? Qual que é a principal atitude de um proprietário, seja lá do que for, quando recebe uma reclamação de algum funcionário? Culpa do professor. Vai lá e rebenta o professor. Fala assim, fulano de tal falou que você é isso. Meu querido, você não é líder. Você é um chefe, sabe por quê? Você escolheu aquele mentorado, aquele profissional. Seja autorresponsável pelos atos dele. Sabe o que significa? Tá apontando que você é um mau treinador e um mau líder no que você faz.
Como que isso tem que chegar, essa repreensão? Reconfigurada. Um exemplo, então, você tem que ser autorresponsável pelos seus mentorados. Chegou uma crítica do João. O João tá atendendo um aluno meu aqui, na academia. E, não dá não. O João é muito ríspido, o João é muito grosso, pega muito no meu pé, tal, que não sei o quê. Não O que eu vou fazer? Cara, eu vou te afundar mais nisso? Não. Eu vou chegar pra você se eu quero realmente. Se meu coração tá na mesa pra você, eu vou falar assim, João, é o seguinte, tá na hora de a gente subir seu nível. Então você tem que começar a aprender. Eu vou te ensinar a aprender a fazer leitura individual e ter o tratamento individual de personalidade de cada aluno. Então, eu vou te ensinar o quê? Uma linguagem não verbal. Olha como sou diferente. Cara, eu vou subir de nível, eu quero aprender. O cara vai ficar feliz. Ele tá recebendo uma repreensão. Mas de uma forma diferente. Mas tá aprendendo. E volta ao que você comentou. O líder ter a responsabilidade do seu liderado. Colocar ali. Entendeu? Lidera a si mesmo. E saber a forma de conversar. Saber a forma de conversar. Você tem que reconfigurar, pô. Meu pai sempre falou muito isso pra mim. E em qualquer atitude pra liderar, nunca corrija em público. Sempre conversa no individual. Perfeito. Porque às vezes você perde um profissional só querendo fazer graça de corrigir ele em público. Perfeito, não é assim. Perfeito. Não, excelente colocação e a gente pode aperfeiçoar ainda mais. Se você fizer essa repreensão no público, tá sendo uma coisa... Não, porque todo mundo tá aprendendo, velho. Não, eu tô falando essa daqui, reconfigurada. Essa repreensão sábia. Exato. Sábia. Você entendeu? Exato. Porque você tá agregando pra todo mundo que tá envolvido. Não tá fazendo, destratando a pessoa que está conversando. Agora, se você for dar uma repreensão mais dura... Aí, tudo bem. Exatamente, é o que você falou. Perfeito. Fechado. Perfeito. Legal. E vocês querem saber outro... Vocês querem ter... E o terceiro, pra formar a figura do líder? Mostre na ação e nunca na fala. Mostre na ação e nunca na fala. É o cara que é skin da game. É skin da game. Entendeu? Coloca ali a sua pele em risco e faz acontecer. Fala assim, você quer que eu venha de uniforme? Então venha você que eu venho. Eu tenho que vir. Você quer que eu venha de uniforme? Então seja o exemplo, meu querido. Você tem que ser o exemplo. Tem que arrastar. Quer chegar na hora? Deixa eu chegar na hora também. Exatamente. Então seja o exemplo. Quer que eu trabalhe mais? Exato. Trabalho mais. Não adianta você ficar apontando o dedo e tocando ali na ferida da pessoa e falando. Ela só vai encher o saco, vai se afundar ainda mais e vai se inverter contra você. Sim. Pode ter certeza disso. Não vai ter um ganho de aprimorar, né, o resultado. Não vai ser um... Por exemplo, se você... E eu acho que tudo que você falou acaba também levando para uma questão de saber se comunicar. Né? Saber falar da maneira correta. E isso é eu digo que é um dom. É um dom que algumas pessoas têm de saber se comunicar, saber usar a intensidade da voz. Mas é uma comunicação diferente. Saber comunicar exatamente com cada pessoa de uma forma certa. Se eu te falar, cara, e assim, o principal de tudo, João, é você estar com o coração e a mente aberta. Se eu falar pra você que eu e o Emerson, cara, ficamos discutindo ontem, depois da nossa reunião. Gente, a gente teve uma reunião com o João, que tem 20 anos, e com o sócio dele, que tem 16. Eu me senti o maior ignorante do mundo, né, Emerson? Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, eu fiquei extremamente feliz, sabe por quê? Falei, cara, como eu amo ensinar, mas principalmente eu amo ser ensinado. Isso mostra o quê? Eu tô lavando meu ego todos os dias. E que honra da minha parte receber esse elogio. Pergunta pro Emerson, ele tá aqui do meu lado, me deixa mentir, cara. Fico feliz demais. Nós ficamos conversando, pelo menos ali, a gente saiu, foi comer depois, a gente ficou conversando o tempo todo. Falei, cara, que posicionamento dos meninos. Deixaram super à vontade, seriedade, mas sem aquela coisa tipo de, que eu vou medir o que eu vou falar. Não. Livre, cara. Nossa, cara, assim, realmente, eu ia chutar uns 18, 19 anos pro seu sócio, mas quando ele falou 16... O Joãozinho já veio aqui, inclusive, no Bird. Pra quem tá assistindo no YouTube, vai aparecer em algum lugar aqui a sugestão pra assistir o episódio. O Joãozinho fez 2, né, Marcelão? Se ele vir mais uma vez, vai pedir música, hein? Não, mas... Verdade, vai pro terceiro já aí. Mas isso que você comentou, né? Que aí volta a questão de saber se comunicar. Hoje eu vejo muito isso e pra mim tá cada vez mais claro. Eu não posso falar que essa é uma certeza única, porque na minha visão não existe certeza única. A única é que a gente vai morrer e que existe um Deus, na minha visão. Agora, tudo tá evoluindo muito. E principalmente o que as pessoas têm que entender é a comunicação, ela vem evoluindo com o passar do tempo.
Então, a forma que um profissional se comunicava antigamente, da mesma forma que um profissional executava um exercício antigamente, não é a forma correta para ele fazer hoje. Perfeito. As coisas mudaram. É preciso dar uma voz a isso. E você, no seu caso, você é o cara que tá liderando esse O movimento. brain wash já tá sendo feito. A lavagem cerebral aqui já tá sendo feita, né? Já tá em processo. Mas você viu que já pega fácil, né? Porra, não. Você já pegou a essência da coisa, Sim, cara. Com sim. menos de 40 minutos já pegou. É isso, cara. Esse é o nosso Incrível. objetivo. E aí você deve estar se perguntando, mas a faculdade realmente prepara esses profissionais pra isso? E aí? O que você acha? Será que prepara ou não? De maneira nenhuma. Por que você acha De maneira isso? nenhuma. Mas aí eu te vou lançar a pergunta Então vamos crítica ver. mesmo. Então vamos ver que tem muita coisa boa aqui, hein? Será que é o ensino tradicional ou é a forma que é ensinado? Vamos lá. A resposta é não. De maneira nenhuma. Por quê? Em 5 anos de faculdade, um profissional que faz bacharelado entra 5 vezes na academia. Então a questão não é que o ensino é falho, é que não existe ensino. Caramba! Toma nessa resposta. É que não existe. Essa é a questão. Por isso que os profissionais recém-formados vão para a prática dentro da sala de musculação e se frustra dentro dos seus próprios sonhos. Olha que louco. Caramba. Quantas profissões não são assim? Muitas, inúmeras. Só que eu falo com propriedade porque eu vivo. Porque você tá na sua... Exato. Eu só falo o que eu faço. O que eu não falo, eu não faço mais. E hoje você dá aula, né? Em faculdade. Sim, sou docente em 3 pós-graduações, né? Que tem polos aí no Brasil inteiro, são 6 estados diferentes. Legal. Inclusive aí, acho que a última conversa que a gente teve foi o quê? 3 semanas atrás? Que eu estava aqui dando uma Acho aula, que foi 3 semanas atrás. É. Essa foi viajar depois, mas uma conversa muito massa, né? Tão Sim. quanto essa aqui, Sim. né? E, cara, é isso. Não, de maneira nenhuma. Não. De maneira nenhuma. E chegando agora... Meu, a gente aprendeu muito aqui em relação a esse mundo, né, da hipertrofia postural, em relação a esse movimento que você tá levantando, que eu acho isso sensacional. E realmente, eu entendi o contexto, né? Eu entendi o porquê. Sim, E quando sim. você... eu, como entusiasta de academia, né? Você começa a falar, caramba, talvez faça muito mais sentido eu aprender muito mais uma execução do que só treinar pesado. Né? Eu achei isso muito, cara, muito foda. E agora, indo pro contexto mais de vida, que a gente teve um assunto muito, muito bom. Mas muito bom. Sério, foi uma das conversas mais incríveis que eu tive. E olha que eu conversei, cara, Fico honrado, com cara. muita gente. E, cara, muita gente famosa também. E às vezes, não é porque é uma pessoa extremamente famosa que a pessoa tem lá seus 5 milhões de seguidores que ela vai ter uma conversa tão foda quanto eu tive com você. Que massa. Que no termo de graciosidade. Uau, Eu quero não esquece isso. Meu, não, isso aí me marcou. Isso aí me marcou muito. E fala um pouquinho mais Já sobre fica a isso. sugestão. Graciosidade. Graciosidade, né? Obrigado aí pelo prestígio, João, porque sem dúvida a conversa, a gente ficou lá mais de 2 horas e eu nem vi. Foi um podcast. Foi muito massa, foi um podcast, foi muito massa. Marcelo, a gente tem que criar um sistema aqui de gravar às vezes podcasts assim. Deu podcast especial no jantar. Exato. Lá. Coloca pra gravar e pronto. É igual o pessoal que vai andar de bike, vai fazer trilha, põe a câmera no capacete, né? Pra pegar os melhores momentos ali. Vamos ter que fazer isso, andar com a câmera no capacete aqui, pôr um bonezinho. Mas, João, enfim, antes que eu me esqueça, tem um presente aqui pra você, um capzinho do Abrino Mendes, do Algartin. Ganhei aqui meu boné, vou deixar aqui no estúdio agora, pra ficar aparecendo show de bola, é um prazer. Cara, inclusive, eu já deixo aqui uma sugestão de livro, né? Eu aprendi o significado dessa palavra, né? A primeira vez que eu a li foi no livro de Salomão, né? Emerson, tem como você pegar? Como que chama o livro de Salomão mesmo? Eu me esqueci aqui. Eu já li ele 3 vezes. O livro de Salomão? Salomão. Mas Salomão bíblico? O homem mais... O homem mais rico da Babilônia? Não é da Babilônia, não. Bom, enfim, é um livro do Salomão. Vamos ver se a gente acha esse livro aí. Talvez ele vai aparecer de uma mágica aqui na televisão. Você acha? Eu acho que é um homem... Eu não me recordo, cara. Eu já li ele 3 vezes. Tem no meu iPad. O mais rico da Babilônia? Não é esse? Não. Tá. Não. Ó, talvez achamos. Olha lá. É o homem mais rico do mundo. Salomão, o homem mais rico do mundo. Exato, Legal. Salomão, o homem... Eu já li ele 3 vezes, né? Um livro Salomão, assim... o homem mais rico várias chaves poderosas. Nunca li esse livro. Nunca leu? Não. Eu te mando em PDF depois. Legal. E foi onde eu aprendi essa palavra graciosidade, né? É você ter... Vamos resumir o significado de graciosidade.
é você, em tudo que você fizer, é você ter a seriedade com que se brinca uma criança. Travou, né? Travei. Como que uma criança brinca? Ela entrega tudo de si. Sim. Entendeu? E ela é pura, ela é graciosa, ela é sincera, espontânea, verdadeira. Tudo que engloba coisas boas, né? Adjetivos positivos está dentro de graciosidade. E Salomão, ele nos ensina, né? Tanto o Salomão de Provérbios quanto o outro Salomão, que foi a queda dele, mas enfim, uma coisa não anula a outra, né? E sugiro fortemente o estudo desse livro. Eu Salomão, não sou o homem mais rico do mundo. Salomão, o homem mais rico Legal, do mundo. Eu vou ler esse livro. Né? Eu não sou um estudioso da Bíblia, eu sou um amante da Bíblia, eu gosto muito da palavra, estudo, eu medito nela diariamente e eu conheci a Bíblia através dos provérbios. Né? Eu acredito que muitos, né? Eu também. Assim, eu já, claro, eu sempre tive um estudo em aprender, né? Um católico, enfim, tudo mais. Só que realmente de pegar pra ler e se interessar foi em provérbios. Olha, que massa, né? Então, sou familiar, né? Então, a graciosidade é justamente isso. É você, em tudo que você fizer, é ter seriedade com que se brinca uma criança. Ter seriedade com que se brinca. E a vida, você acha que é... Se resume a isso, em tudo que você fizer. A graciosidade. Ou seja, você vê maldade numa criança, né? Como que ela entra pra brincar? Ela entra com tesão, com vontade. Total. Pra fazer aquilo ali. Você entendeu? Então, é justamente isso, basicamente isso. É o que eu falo. Leandro, pra eu conseguir aplicar a hipertrofia postural, a musculação consciente, eu preciso ser um PhD em cinesiologia, em biomecânica, em posturologia, em anatomia? Não. Você simplesmente precisa entrar dentro da sala de musculação e fazer aquilo com graciosidade, ou seja, cuidar dos seus alunos como se fosse o seu parente mais querido. Sua mãe, seu filho, seu marido, seja quem for. É cuidar com amor, com graciosidade. Com amor. Né? Eu não me recordo algum exemplo que eu citei, porque a gente conversou muito lá. A gente conversou muita coisa. Algum ponto em específico que chamou a atenção que a gente pode falar da graciosidade? Eu acho é basicamente isso, porque eu não tinha te falado isso, né? Não, esse foi novo. Aí, ó, sempre, eu tenho que ler esse livro de Salomão aí, Salomão é muito porque bom. eu achei muito interessante, mas no sentido que a gente tinha comentado, era bem da forma que eu sempre finalizo, inclusive, os nossos podcasts aqui. É sempre falando sobre propósito. E a gente tava conversando em relação um pouco isso, né? Em relação à vida pessoal, em relação a parceiros de vida, em relação a escolhas, a tomada de decisão. E aí eu tinha perguntado pra você, né? Falar, e essa vida pessoal, como que a gente fica? Às vezes a gente começa a voar muito na vida profissional, você tem um resultado tão grande, tão cedo, assim, e fala, e a minha vida pessoal? Como que eu consigo equilibrar isso, né? Como que eu consigo viver isso com graciosidade? E aí eu quero até que você leve essa pergunta que eu tô te fazendo agora com um fechamento em relação ao seu propósito de vida. Boa. Show de bola. Eu tô lembrando aqui um pouco brevemente da nossa conversa, que é uma das coisas que, principalmente, eu sou casado há 4 anos com a minha esposa. O único arrependimento, eu vou falar assim, o único arrependimento que eu tenho foi não ter casado antes com ela, eu te falei isso. Falou. E uma segunda coisa que eu faço quase diariamente, né, amor? É perguntar pra ela, é só inverter de ponta cabeça a pergunta que todo mundo faz, né? Que é puro egoísmo. Você me ama? A pergunta tem que ser ao contrário. Você se sentiu amada hoje? Chega no final do dia. Você se sentiu amada hoje? Então essa é a questão. Eu acredito que a nossa vida ela é sistêmica e integral. Ou seja, cada pilar da sua vida influencia no outro. Então se um pilar está caído, ele vai puxar o outro para baixo, que vai puxar o outro, que vai puxar o outro. E no final, feito cascata. Você nem sabe o que aconteceu, mas tem a causa. Então eu acredito que tudo advém de um alinhamento e uma calibragem espírito, alma e corpo. E da onde que vem isso principalmente? Dentro de casa. Começa intrinsecamente e vai se expandindo. Então, o grande segredo de tudo isso, cara, é você ter esse alinhamento. O que sua mente mentaliza, o seu cérebro simplesmente processa e seu corpo obedece. É onde muita gente trava, né? Que é o que eu chamo de tríade terrestre. Eu não vou falar da tríade espiritual, a gente vai ter que ter um outro episódio pra falar aqui, só sobre a tríade, né? E vários outros assuntos. Mas toda vez que eu converso com o Leandrão é uma aula aqui. Eu que saio aprendendo, eu que saio ganhando aqui, que eu que aprendo. Que é isso? Mas assim, eu acho interessante a gente, chegando já no final da tríade terrestre, que vai ajudar muita gente, que eu vim conversando com o Emerson, são 3 coisas que você sente quando você está fazendo alguma coisa nova, que a tríade terrestre você vai passar. Ou seja,
Quando você começa a fazer alguma coisa nova, você atinge a mente. Ou seja, a mente é a conexão com o chamado. É aquilo lá que você fala assim, é isso que eu quero. Só que, enquanto ela está mentalizando, vai transferindo para o cérebro. E quando cai no cérebro e ele tem que processar aquilo ali, ele vai se deparar com crenças, traumas mais traumáticos, por assim dizer, que ele viveu na infância até o momento presente. Sim. E aí é onde ele cai aonde? Que é na quebra de crença. Ou seja, confusão cerebral. O cérebro brigando. Falou assim, uma prova de amor. Você não vai porque você vai se machucar. Ele cortando a conexão do seu coração com o seu cérebro. Sim. E é onde muita gente fala assim, eu vou voltar. É aí onde ela fala assim, ah não, lá eu tenho segurança, eu tenho estabilidade. Mas na verdade é o medo do novo. Porque só vai gelar o estômago aquilo que é novo. O que você já fez não gela mais o estômago. Você entendeu? A coisa do butterflies in stomach. Exatamente. Borboletas no estômago. Exatamente. E aí a gente cai aonde? Porra, passou pelo... O segundo estágio é o mais foda. Inclusive, recentemente, uma estagiária desistiu depois de 2 meses. Eu falo que teve uma senoide numa conversa de 30 minutos que eu tive com ela, senoide emocional violenta. Ela chorou, riu. É o significado do segundo estágio, que é a confusão cerebral. E aí a gente vem pro terceiro, que é o corpo. Que a gente tem um desafio físico, porque a gente tem a quebra de procrastinação. Ela precisa sair da onde? Da inércia comportamental. E que é a inércia comportamental? Ela parar de repetir padrões. Ou seja, não, eu empilho caixa todos os dias. Beleza, hoje você vai empilhar sacola. É você mudar e quebrar isso. E aí é onde muita gente fala assim, não quero. A tríade terrestre. Pô, incrível. Uma aula aqui, uma sabedoria. Porra. Que é isso? Não, mas assim, é muito bom conversar com você, porque você vai destravando coisas na minha mente que tem coisas que faz muito tempo que eu não converso, né? Que eu só vivencio isso. Sim. Né? E se torna às vezes rotina e você tem esse conhecimento guardado numa caixinha ali. Exatamente. Aí eu tenho que buscar lá no meu software, que às vezes sai diferente, né? Mas é o que eu falo. Né? Incrível. E agora, pra quem quer ouvir sempre isso, é só ir nesse episódio e repetir ele infinitas vezes. Boa, e anotar. Agora, pra quem quer aprender com você no dia a dia, acompanhar a sua rotina, acompanhar esse movimento que você tá criando, e até 2035 vai ser um movimento com mais de 100 mil seguidores aí, seguindo na prática, no dia a dia da musculação. Aonde que a gente acompanha, onde a gente segue? Bom, todas as minhas redes sociais, né? Instagram, Leandro Algart, TikTok aqui pra também. Vocês, quem tá assistindo via YouTube, pra quem tá nos ouvindo no Spotify, vai estar na nossa descrição. Boa. Então, Instagram e TikTok, Leandro Algart. YouTube, Professor Leandro Algart também. Lá a gente compartilha esse conteúdo. No YouTube também. Incrível. Né? Um aprofundamento maior. Então, João, só pra falar um pouquinho rapidamente aqui, posso falar? Claro, com mandar um abraço aqui pra comunidade Abrindo Mentes, que encabeça também. Aí, comunidade Abrindo Mentes. Abrindo Mentes, que nós somos identificados por 3 principais motivos. Que são resultados, que gera autoridade, que gera a nossa valorização. Ou seja, esse método que a gente criou é um método consolidado, testado e que realmente gera autoridade. Então, é o que todo mundo busca, realmente a valorização. Um método com validação. Em qualquer área, todo mundo quer isso, um método com validação. Sem dúvida. Leandrão, que honra receber você aqui, receber todos vocês aqui, né? O nosso público aqui hoje em peso. Muito legal essa experiência de ter vocês aqui. Temos que fazer mais isso. E mais pessoas assistirem a gente ao vivo. Quem sabe você não vem assistir o Birdcast ao vivo. Será? Sorteio futuro? Pode ser. Cabeça de empreendedor funciona o tempo inteiro. Pessoal, se você ainda não segue o Birdcast nas redes sociais, tá aqui bird.cast. E lembrando, esse podcast é um oferecimento da Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada pro seu momento de vida, seu e da sua família. Invista na sua jornada e faça com que a Blue 3 seja o seu guia durante essa jornada. Blue 3 Investimentos. E se você ainda não me segue, João Vick Patrocínio, acompanha lá que eu posto um pouquinho dessa rotina de empreendedor, host, enfim, especialista internacional na Blue 3. E que episódio incrível e até a próxima.